Meus caros, hoje eu vou mostrar para vocês, primeiro, como que eu faço o estudo e a manutenção do conhecimento de empresas que eu invisto. E depois eu vou explicar e mostrar um pouco para vocês de como eu faço algumas projeções para as empresas que eu tenho e como eu posso me comportar em cada cenário. E se eu projetei, por exemplo, que no pior cenário vai me trazer uma remuneração de 8, 9%, como que no melhor cenário ela vai reagir? Vai me pagar 15, 20% de dividend yield, por exemplo? E esse hoje é o caso que eu quero estudar com vocês, a Sabesp. Eu não tenho costume de trazer isso daqui para vocês, até porque são dados que eu deixo guardados para mim, para que eu faça aqui as minhas anotações da forma mais clara possível. Tem algumas críticas, tem algumas coisas que eu coloco ali como perguntas que eu ainda quero responder, mas na Sabesp eu fiz aqui um pouco mais tranquilo para eu poder mostrar para vocês, para que então vocês tentem replicar isso nos investimentos de vocês. Então, vamos lá. Vou trazer aqui para vocês algumas anotações que eu fiz. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, a privatização da companhia fala sobre alguns investimentos. Então, a empresa quer investir em entre 24 e 29, né, 2024 e 29, aproximadamente 70 bilhões. E de 2030 a 2060, aproximadamente 200 bilhões de reais. Ou seja, eu estou falando de uma companhia que quer investir muita coisa. Além disso, eu vou passar rapidamente aqui, ó. Ela fala um pouco mais sobre o que ela pretende. Por exemplo, em 2025, ela fala aqui, ó, qual que é a quantidade de cobertura de água que ela quer ter. Em cobertura de esgoto, a mesma coisa. Então, ela coloca aqui algumas coisas. E claro, eu faço aqui algumas anotações. Então, por exemplo, eu falo aqui sobre algumas revisões tarifárias anuais que vão ocorrer até 2028. Eu falo e explico para mim mesmo um pouco sobre esse fator U, o fator universalização, como que ele será analisado entre 24 e 26, em 27 e a partir de 2028. Então eu coloco tudo isso aqui para eu ter a noção do que eu preciso acompanhar na empresa. E antes que você pule esse vídeo, porque você esteja achando que isso aqui é alguma coisa aleatória e chata, calma, porque eu vou passar para vocês ainda minhas projeções de dividendo, tá bom? Vou mostrar aqui tudo. Só que esse processo anterior de você entender um pouco de como que é o racional para você acompanhar uma empresa é fundamental para você se tornar um investidor cada vez melhor. Então, vamos continuar e passar rapidamente. Olha só, olha a anotação que eu fiz. Para mitigar o aumento das tarifas, ou seja, para não ter um aumento grande nas tarifas que vão vir para os consumidores, foi criado este fundo. E ele terá como fonte de receita os dividendos pagos pela Sabesp ao Estado de São Paulo. Olha só o que eu anotei. Como acionista, ter o Estado como alguém que quer receber dividendos é algo bom. Ou seja, se o Estado de São Paulo quer que a Sabesp pague mais dividendos, se eu sou acionista, eu também vou receber mais dividendos. Tanto é que a política de dividendos da companhia, ela prevê o seguinte, que em 2025, mais ou menos ali, se eu não me engano, 25% será pago como dividendo. Em 2026 até 2028, mais ou menos 50%. De 2028 até 2030, se eu não me engano, 75%. E a partir de 2030, vão pagar 100% do lucro líquido. Ou seja, eu tenho aproximadamente aqui 5 anos para acumular ações da Sabesp, para que lá em 2030 eu tenha um payout de 100% do lucro. Só que para eu entender o crescimento até 2030, para eu ver qual que é o lucro líquido que a empresa vai ter, eu fiz algumas projeções. E por isso que eu faço várias anotações aqui. Eu vejo tudo que a empresa precisa. Olha só, o mapa de execução dos investimentos lá em Guarulhos. Tem muita coisa que eu coloco aqui. E claro, essas aqui são anotações preliminares, porque eu comecei a investir na empresa recentemente. Então, eu ainda não coloquei tanta coisa. O processo de privatização também é novo. A nova equipe é também recente, então ainda não tivemos tempo de ter esse debate mais fluido. Agora, conforme eu for acompanhando os resultados, conforme forem comunicando ao mercado, eu vou aumentar cada vez mais os dados que eu tenho aqui dentro e o que eu gosto de fazer. Quando eles falam, olha, em 6 meses nós vamos ter isso aqui, eu deixo grifado em amarelo e coloco verificar em 6 meses. Coloco a data para eu acompanhar, gente. A empresa é sua, você precisa acompanhar. E se você não acompanhar, fica ali ao acaso, enfim, muitas pessoas perdem dinheiro. Agora, a parte que todo mundo quer saber, que é o que eu mostrei na thumb, eu tenho aqui um lucro por ação, num cenário que eu já vou explicar para vocês, de R$ 17,46. Ou seja, se eu puxar aqui a calculadora,
eu pegar esses 17,46 e dividir pelo valor médio que a Sabesp está negociando aqui de R$ 94, daria um dividend yield na ordem de 18,57. Para facilitar a conta, eu peguei aqui a cotação de R$ 97 e fiz o dividend yield na melhor das projeções aqui embaixo com um payout de 100%, tá bom? Isso, claro, em 2030, como eu já expliquei para vocês. André, você está recomendando a compra da empresa? Não, gente, pelo amor de Deus, eu estou te ajudando. Eu estou te ajudando a entender um processo todo importante para você fazer isso nas suas empresas, para você colocar numa planilha o crescimento, para você entender os dividendos, para entender para onde a empresa vai. Nunca que eu vou te recomendar um investimento, mas eu estou te recomendando o estudo, que é fundamental para você crescer e melhorar a sua carteira. Só para a gente colocar em bases comparativas, eu peguei aqui um dado do pessoal da Genial, e eles prevêem lá para 2028 um lucro por ação na ordem de R$ 11,50. Tá bom, vamos entender o que a Genial está projetando lá em 2028. Então, vamos lá. 2028 é essa linha aqui. Então, olha só, se eles estão projetando algo na casa dos seus R$ 11 de lucro por ação, o lucro por ação com crescimento de 15% é um pouquinho maior, mas está um pouco abaixo desse crescimento de 20%. Ou seja, eles estão projetando muito provavelmente um crescimento anual de 17%. Ou seja, eles estão considerando que 2024, 25, 26, 27 e 28 você terá um crescimento de 17% ao ano, um baita de um crescimento para uma empresa que é de saneamento básico. E isso a Genial está projetando, não sou eu. Eu tenho projeções ainda maiores. Entretanto, eu te mostrei que eu faço o cenário mais catastrófico e eu mostro o cenário que seria o melhor de todos. Então, vamos pensar aqui comigo. Se a Sabesp ela me entregar um crescimento de 5% no seu lucro líquido por cada ano, ela vai chegar lá em 2030, quando ela vai me pagar 100% do seu lucro, ela vai me distribuir aqui o valor de R$ 7,85. Considerando que eu estou pagando R$ 97 por ação, isso me dá um dividend yield de 8%. Razoável? Sim, razoável. É o melhor? Não, mas ainda assim é um retorno ok. Agora, se ela crescer, por exemplo, 10% ao ano, ela vai me trazer lá em 2030 um dividendo na ordem de R$ 10 por ação, o que daria aqui quase 10,7% de dividend yield. E agora vamos para os melhores cenários. Se ela crescer 15%, que é o que eu acho bastante factível, ela vai me entregar aqui R$ 13,54 de lucro por ação. E isso me geraria um dividendo de quase 14% ao ano. E eu te pergunto, meu caro amigo, você gostaria de receber 14% ao ano? Eu, com certeza, ainda mais de uma empresa que tem uma previsibilidade de receita, como é o caso da Sabesp. Por fim, o melhor cenário, esse daqui eu até deixo em amarelo, porque é o cenário ouro para mim, ele vai trazer um lucro por ação de R$ 17,46, o que me daria exatos 18% de dividend yield. André, esse cenário pode se concretizar? Olha, considerando o que a Genial coloca aqui, um crescimento de mais ou menos ali 17% ao ano, me parece bastante factível que nós tenhamos alguma coisa ali pelo menos superior a 11% de dividend yield por ação. André, você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Enfim, fica a critério, mas para a minha carteira, para o meu perfil de investidor, faz total sentido. E o melhor de tudo isso, eu te mostrei os investimentos que a empresa quer fazer. Além da cotação, que deve subir muito, você não acredita também que o dividendo, conforme essas revisões e reajustes tarifários ocorrerem, você não terá um aumento ainda superior nesse lucro por ação que eu estou te mostrando? Existem projeções, inclusive, que dizem que a Sabesp ela pode ultrapassar os seus R$ 200 na cotação. André, você está preocupado com cotação? Não, longe de mim, eu quero comprar barato, empresas boas, mas a minha maior preocupação é que ela alcance a universalização, tanto por uma questão social, quanto pela questão de dividendos que a empresa entregará para os seus acionistas. Então, eu vou aliar uma questão social importantíssima de água, saneamento, com também a lucratividade e o retorno para o acionista que acredita
acreditou e acompanhou a empresa nessa evolução toda. Especialmente lembrando que nós temos a Equatorial por detrás, uma empresa que com diversas distribuidoras de energia fez um baita de um retorno, teve um baita de um retorno para os seus acionistas e com certeza para a população. Então, espero que esse processo elucidativo aqui de mostrar como que eu acompanho as minhas empresas e como eu estruturo mais ou menos aqui quanto eu espero receber de cada uma delas, fique bastante claro. E claro, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, porque com certeza eu vou te responder. Espero que você tenha gostado e antes de sair, veja esse vídeo para você continuar seus estudos sobre essa BESP. Por hoje é esse. Tchau!